nossa segunda convidada, a nossa segunda palestrante, é a Maria Cristina Corais, e a apresentação é sobre apropriação da escrita em perspectiva discursiva. Eu posso passar, ou você, não sei o que você prefere, então vou pilotar além do microfone os slides. Maria Cristina, muito bom dia, muito bem-vinda, e vamos ouvi-la. Meu bom dia a todos e todas. Meu agradecimento a parceiros, as meninas Adriana, Ivone, Paula, Keila, e eu agradecer também o privilégio de estar aqui com pessoas como Ivone e Mara, com uma experiência riquíssima. A minha experiência é rica no chão da escola, eu venho lá de 33 anos de escola pública, então sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então trabalhei em Realengo, Vila Kennedy, Caxias, sempre na escola pública, alfabetizando e orientando professores. Então, é desse lugar que eu falo e também do meu trabalho na faculdade, no curso de pedagogia do ISERJ. Eu preparei, então, um material para que a gente pudesse compreender um pouco esse processo visto pela prática, como Paula solicitou que nós fizéssemos. A apropriação da escrita em perspectiva discursiva é uma perspectiva que tem como base autores da psicologia histórico-social, e acho que é interessante ouvir Ivone falar, a gente vê o quanto a psicologia cognitiva tem a dizer, e a psicologia histórico-social também, elas dialogam de pontos de vista diferentes, tentando pensar essa criança, como ela aprende e por que muitas vezes também não aprende. Então, lembrando que discursivo todo o processo porque a linguagem ela é constitutiva do ser humano. A ideia é quando esse discursivo, dentro da sala de aula, joga a favor da aprendizagem, né? Então, pode passar. Pode passar, né? Essa perspectiva discursiva, isso aí, ela há 30 anos, a Ana Luísa Smolka, professora da Universidade da Unicamp, vem discutindo que a alfabetização tem muito a ver com um processo de interação entre os sujeitos. O que eu falo para o meu aluno, o que ele me diz, qual é o ambiente discursivo que eu proporciono para que ele aprenda, não só na perspectiva da quantidade do vocabulário, mas o que se diz. A minha linguagem acolhe esse aluno, porque se eu não conheço a cultura desse aluno, eu posso estar fazendo um diálogo de surdos na sala de aula, né? Falando da minha experiência, mas não da rica experiência dele. Então, do nosso ponto de vista, da perspectiva que trabalha com Bakhtin e Vygotsky, a alfabetização em si, ela não é um processo que envolva apenas uma tecnologia, embora envolva, porque a escrita é uma invenção de uma tecnologia, ela não é reduzida à tecnologia. Também envolve habilidades importantes, não é? Como as relações grafofônicas, letras, fonemas, a habilidade de leitura também, no entanto, ela não se resume só a essas habilidades. Na verdade, a alfabetização envolve tecnologia e habilidade, mas ela é um processo. E era um processo complexo e, do ponto de vista do Vygotsky, um dos processos mais importantes que levam a criança a desenvolver funções superiores do pensamento. Então, aprender a ler e aprender a escrever desenvolve funções superiores. As funções elementares seriam como animais, por exemplo, de porte superior, como primatas também possuem, como linguagem, uma inteligência prática, uma possibilidade de linguagem, uma memória involuntária. Mas só o ser humano é capaz de uma linguagem, né, que relaciona futuro e presente, capaz de criatividade, de memória involuntária, então, de uma linguagem elaborada. Então, nesse sentido, aprender a ler e escrever desenvolve essas funções. Por isso que lá a Smolka diz ali para a gente que a alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem da escrita de letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve apenas uma relação da criança com a escrita. Implica, desde a sua gênese, no princípio, a constituição do sentido. Crianças significam o mundo, né? Aliás, Vygotsky, os autores dessa área dizem que o homem é um ser condenado a significar. Isso é importantíssimo, porque o que ele aprende, ele busca os conhecimentos prévios que ele tem, como a Ivone já colocou, para interpretar aquilo ali. Então, desse modo, implica mais profundamente uma forma de interação com o outro pelo trabalho de escrita. Para quem eu escrevo, o que eu escrevo e por quê. Então, a sala de aula é um espaço onde não só a tarefa de ensinar deve estar presente, mas a relação de ensino. A Smolka traz logo em seguida, Flávia, pode passar, esse diálogo, que eu acho muito rico. Isso aconteceu numa escola de Campinas, em São Paulo. A professora escreveu no quadro: a mamãe afia a faca e pede para uma criança ler. Estava ensinando a lição do F. A criança lê corretamente. Um adulto pergunta: mas quem que é a mamãe? A criança diz: é minha mãe, né? Aí o que é afia?
A criança hesita, pensa e responde: sou eu, porque ela, minha mãe, diz: vem cá, minha filha. E a professora desconcertada diz: não, a fia é a mola-faca. Ou seja, Ivone já disse ali palavras, né? Palavras, na verdade, são conceitos que nos dizem algo. Essas palavras precisam fazer sentido. Tem uma professora ali tentando ensinar. Eu não quero aqui desprezar os professores alfabetizadores, que são maravilhosos e enfrentam situações incríveis, né? Como, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver lá na Maré. E lembrar também que a escola pública, mesmo que ela seja tão criticada, ela é a agência que tem levado brasileiros e brasileiras ao letramento, à leitura e à escrita, embora a gente ainda tenha muitos percalços. Quer dizer, se nos derem condições, estrutura, bons salários e tudo, acho que nós vamos fazer coisas muito maravilhosas. Então, é nesse sentido que a gente pensa a perspectiva do discurso. Pode passar. Então, quando... Volta, Juan, isso. Por conta do tempo, a gente não vai poder ver o vídeo, eu só vou falar dessa experiência. Então, as crianças que vão aparecer são da Escola Pública de Caxias, onde eu fiz, em Santa Cruz da Serra, um bairro pobre, onde eu fiz a tese, o trabalho de campo da tese de doutorado. As crianças que estão aí estão autorizadas a aparecer. E, então, eu quero dizer o seguinte: segundo ano, esses meninos estão ali tentando partir da escrita de palavras, de frases, para textos, não é? E eu vejo que eles só estavam escrevendo palavras, então eu e a professora fazemos um desafio. Mas por que vocês não escrevem um texto? E aí o Maicon, que está ali, diz assim: não, eu sei escrever palavras e frases, mas tenta escrever o seu texto. E ele fala assim para mim: eu sei, a escola gosta de história de princesa, de porquinhos. Eu falei: mas que histórias você gostaria de dizer? Ele falou: eu quero escrever a história do Chuck. Chuck é o boneco assassino, não é? Aqueles filmes de terror que estão no circuito dele, certamente, né? É uma pena que a gente veja, mas ele se interessa por isso, mas ele vive numa área que também tem a questão do tráfico próximo e talvez o impacto dessas experiências tenham levado ele a fazer. Mas o que eu quero mais destacar aqui é que ele se desafiou a escrever. Então, ele disse: então começa. E aí a gente vai ver no próximo slide que ele começa tentando pensar que veja que ele pega uma palavra estrangeira e para ele é um desafio. Onde está esse som E ele pensa SRO e escreve lá um siroque, né? E começa tentando. Era uma vez, escrever o texto dele. Os amigos que estão à volta vão começando a discutir com ele também esse texto. E quando ele chega na frase, era uma vez que apareceu o Chuck, ele tem que repetir a palavra Chuck, e ele olha lá para cima e diz assim: já sei, está aqui em cima o siroque, então é só repetir. Só que um amigo que está do ladinho fala para ele: se você fez sirô, o outro diz: você escreveu seguro pela sonoridade do som, né? E ele ficou meio impactado, ele disse: não, peraí, foi pensando, aí ele chega e diz: CHO, agora eu vi, eu sabia que eu tinha errado. É que tem várias palavras, ele diz. E o Christian do lado deles tem TU, tem TO, tem CHO e mais outras. E o Maicon diz: agora eu vi que é o Chuck. E ele produz esse texto, que está aqui depois, né? Pode passar. O texto em cima fica então: era uma vez, né, que aparecia o Chuck, atrás daquele papel aparecia o Chuck, e matou a mulher com 3 facadas e quase a criança desmaiou, enfim. Isso ele escreveu em 6 de abril. Essa escrita foi carregada de encenações, de como o Chuck fazia, de como a mulher corria, de as coisas que ele vivia ali para fazer essa escrita. A gente observa também que a escrita do Michael, ela está carregada ainda de muitas questões ortográficas, né? As palavras ainda estão aglutinadas. Atrás daquele papel, por exemplo, está escrito com TAR, tudo junto. A escola não gosta desse tipo de escrita. Às vezes a gente olha essa escrita e pensa assim: isso incomoda. Por trás dessa escrita tem uma criança que não sabe, que não tem capacidade de aprender. Do ponto de vista discursivo, do ponto de vista vigotskiano, há uma criança tentando colocar o seu discurso no papel. Mas o que ela não domina? Ela não domina ainda a técnica da leitura e da escrita. Mas o fato dela se esforçar e colocar é esse motor que vai fazer com que ela busque o recurso com o amigo, com a professora, qual é a palavra, qual é a letra, qual é o som, e vá colocando. Então eu acompanhei essa turma durante um ano inteiro, e no final do segundo ano, 90% das crianças estavam lendo, escrevendo textos bem maiores. Eu trouxe a próxima escrita do Michael, desse próprio aluno, aí já está em agosto, e ele está reproduzindo a lenda ali, o urubu, ouviu uma pessoa cantando. Eu não vou ler por conta do tempo, mas em agosto ele escrevia assim, e em novembro ele já estava
produzindo textos grandes, como todas as crianças daquela sala, porque a professora investia em... As crianças, a partir do momento que ela usava a literatura, ou a poesia, ou a música, ela fazia uma roda com as crianças falavam. O que viram, o que entenderam, o que pensaram, o que sentiram. Ela dava muita atenção à leitura e também ao momento de fala. É nesse sentido que a perspectiva discursiva é tão importante, porque a fala é quase tudo na vida humana, né? É com a linguagem que a gente ama, que a gente aprende, que a gente ensina, que a gente vive essa vida. Então, a professora fazia essa discussão com as crianças e depois colocava as crianças para escreverem. Então, esse é o livrinho O Sapato que Miava. Quem conhece a história é muito engraçado, de uma velhinha, né? Que vai andando e tem um gato, né? Ela deve conhecer no sapato, e o sapato mia, e ela vai para a feira. Ele reproduz, então, a história. Ele ainda tem algumas dificuldades, algumas letras, mas na próxima prancha eu reproduzi o texto exatamente como ele fez ali. Pode passar, Flávia. Então, a história saiu. O sapato que minhava, porque ele dizia minhau, minhau, né? Era uma vez que tinha uma velhinha que tinha um sapato que minhava. A velhinha tinha um gato que dormia no sapato. O gato dormia um dia no sapato. A velhinha acordava e o gato dormia no sapato. A velhinha colocava o sapato. A velhinha saiu e o gato estava indo no sapato. E minhava, minhau, minhau. E sim, o gato ficava no sapato. E a velhinha mancava. E o sapato levava a velhinha. Aí ele usou a velhinha de novo. A velhinha encontrou um velhinho que tinha um cachorro. E o sapato corria do cachorro e o cachorro corria atrás da velhinha. Os animais ficaram amigos e o velhinho e a velhinha se casaram e ficou feliz para sempre. O Maicon tinha um problema, às vezes trocava FV, mesmo na fala, ele tinha uma dislalia, uma disgrafia. Mas a gente observa do ponto de vista da história que ela está coerente, começo, meio e fim, ela é a reprodução da história da Silvia Ortoff, e como a escrita, já com muitas questões ortográficas resolvidas e outras, que a gente, naquela escrita de Abril, poderia imaginar que ele não fosse capaz, né? Então, em que nós acreditamos? Pode passar, a próxima. O Vygotsky nos mostra que a linguagem ela é um importante sistema semiótico criado pelo homem, porque ele não é só uma característica humana, ele é a própria construção do ser humano. Mas essa característica semiótica, o que significa? Esse é um sistema em que essa criança precisa significar, compreender o que são essas palavras, reconhecer os conteúdos, os conceitos que elas têm e com essas palavras mediar sua relação com o mundo. Como disse ali a Ivone, nós estamos aqui falando há um tempo, né, usando palavras, um pouco o apoio do vídeo, mas é pelas palavras que o ser humano vai significando o mundo, compreendendo, vivendo sua vida. Então, a fala para o Vygotsky, aquele livro que ele lançou, Pensamento e Linguagem, nas novas traduções do russo para o português, a gente viu que ele se referia à fala. Então, pensamento e fala são importantíssimos nessa articulação da alfabetização. Reduzir o processo de ensinar-P com a pá, na verdade, é reduzir a compreensão desse complexo processo. Ele diz que aqueles que imaginam que ler e escrever as dificuldades de ler e escrever estejam relacionadas às técnicas e aos sons, ignoram as raízes profundas desse conhecimento. Então, o que ele coloca ali para a gente? Que nós temos 3 planos de fala, né? A criança vai incorporando a linguagem social que está fora, e aos 2 anos ela começa a articular e começa a falar, e aí essa consciência começa a operar, quando ela mergulha nesse mundo de linguagem. E vai criando, então, o que a gente chama de pensamento interior. Esse pensamento interior que todos nós estamos aqui com a nossa cabeça conversando, falando, que é feito por palavras, sons, imagens, mas que tem uma carga forte com as palavras. Esse pensamento interior, ele é um plano interno, mas falar não é só expressar o pensamento. Se fosse fácil, né? A gente não estava aqui nervosa fazendo uma palestra. Não era só porque, bom, eu pensei e falei. Não é. Na verdade, pensar é um plano e falar é colocar em prática esse plano interno. Então, há toda uma organização de sequenciamento das palavras, começo, meio e fim, como eu encadeio, ainda mais com o tempo, né? E a gente nessa correria. Mas, então, a fala oral é um outro plano. E a fala escrita? A fala escrita é um plano ainda mais elaborado, porque, veja, eu tenho que pegar todo esse pensamento que está ali, imagina o Maicon, né, pensando naquela história toda do gato, do cachorro, da velha, e tem que botar isso no papel. A gente não fica desesperado em frente a uma folha em branco, meu Deus, como eu vou escrever? A gente pensa assim, mas estava tudo aqui, está tudo tão certinho. É porque é um outro plano de fala, e é um plano muito complexo. Então, quando a gente vê o Maicon naquele começo ali, tentando colocar o Chuck atrás daquele papel ali na escrita, é esse movimento que ele está
está tentando articular o que ele pensa, o que ele fala, porque eles estão ainda na fase da fala egocêntrica, ali até os 6, 7 anos, e o Michael ainda estava, então ele verbaliza, ele fala alto, que vai escrever. Mas é esse processo, gente, de ouvir através de maravilhosos trabalhos da literatura e também do diálogo das crianças, ouvir, falar sobre o que ouviu e aí ser convidado a escrever, que impulsiona essa escrita, que impulsiona um aluno a colocar o seu discurso no papel e, nesse sentido, a buscar qual é a letra, qual é o fonema. Tudo isso pode passar. Não significa que as crianças que a gente não vai trabalhar letras, fonemas e grafemas numa perspectiva discursiva, porque também se eu ficar só lendo para elas, não é? Não, e só elas falando, elas também vão chegar o momento de fazer um trabalho ligado à escrita. Mas esse trabalho precisa ser significativo. Então, eu não acredito, em nome de nenhum tipo de ciência cognitiva, qualquer uma, que trabalhar com crianças, pegando um fonema e repetir esse fonema exaustivamente para que ela aprenda, por exemplo, se eu for ensinar a letra J, então a cartilha do Instituto de Aprender com Alegria, né? Ela traz o jumento Juca, jura que come jujuba com jojoba, para ensinar a letra J. Eu não acredito que esse tipo de atividade leve alguém, sobretudo se a gente pensa o perfil das crianças que a Ivone trouxe para a gente, a avançar num conhecimento, porque é difícil significar um jumento que coma jujuba, né? Jojoba acho que até come, mas não, porque parece que é uma planta do Nordeste. Então, o Vygotsky diz assim, para entender o discurso do outro, o que o outro diz? Nunca é necessário entender só as palavras. Eu preciso entender o que ele pensa. Então, o que ele está querendo dizer para mim, o que ele pensa, o que ele vive. Então, eu posso pegar o texto de uma criança e não entender, mas quando eu peço para ela me falar sobre o texto, ela vai me contar várias coisas que ali eu entendo, porque aquelas palavras estão fazendo parte daquele texto. E ele diz que a compreensão efetiva e plena do pensamento alheio só se torna possível quando a gente descobre a sua causa profunda afetiva volitiva, ou seja, é na base do afeto. O que te afeta? O que é importante para você? Qual é a vontade? Por que você quis escrever isso? Então, um professor precisa conhecer os seus alunos, precisa organizar muitas atividades de rodinha, que eles falem sobre suas vidas, e que também a gente leve materiais riquíssimos para que eles avancem, né, desse processo. Eu não sei quanto tempo eu tenho. 3 minutos? Pode botar só a próxima, então. Por exemplo, essa foi uma experiência rica, vivida numa escola de 1º ano de alfabetização. As crianças chegaram à quadra, a professora naquele dia ia acontecer uma atividade na quadra, o futebol das crianças, e já chegou alguém e disse para a professora, olha, hoje a gente não vai poder ter a quadra porque a quadra vai estar utilizada e tudo mais. E aí as crianças começaram a gritar, justiça, justiça, vamos descer gritando isso na hora do recreio. A outra disse, não, vamos deixar para gritar lá perto da coordenação, vamos falar com a diretora. E a professora diz, algumas crianças não entendiam, perguntavam por que não teriam mais o futebol. A professora questionou se descer gritando seria o suficiente para resolver a situação, né? E eles acharam que não. Então, uma criança disse, então vamos falar com as diretoras. E a professora disse, é uma possibilidade, precisamos ver quem vai falar. E se ela não mudar isso, disse uma criança, eu não venho mais para essa escola, nunca mais piso aqui. A professora disse, olha, não é melhor a gente fazer então uma carta para falar com as diretoras? Então, a professora transforma aquele momento de crise, pegando o acontecimento das crianças, que era o discurso, e então vamos fazer uma carta. A criança disse, você ajuda a gente a fazer isso? Ela disse, ajudo, e pode deixar que eu mesmo entregue a carta à diretora. E aí perguntou às crianças se concordavam que a carta fosse feita no computador. E uma criança disse, não, a gente quer que você escreva no papel. A importância, né, desse suporte para ela, o que ela pensa. Então, o computador é uma coisa muito abstrata. E aí surge a cartinha que está ali, né, queridos diretores, estamos muito tristes, ficamos muito tempo sem futebol. Eu não vou ler a cartinha toda, vocês podem ir lendo enquanto eu vou falando. Mas o mais importante, a professora decidiu o gênero textual que ia fazer, uma carta. Como é que vai começar? Queridas diretoras, uns disseram, não, só diretora, até que decidiram, não, queridas, tudo bem, elas não têm tanta culpa. E aí mandaram a cartinha. Então, cada palavrinha que foi para lá, estamos, como é que é, o E, o S, e essa foi a versão final da carta. E levou 1 hora, outra ou 2 escrevendo a carta, mas quantos conhecimentos foram articulados a partir dali? As diretoras mandaram uma carta em retorno, escrito em caixa alta também, e as crianças finalmente tiveram um espacinho para fazer a recreação deles, né? Então... Estava louca para saber o desfecho. Estiveram. Voltou e tal, foi recuperado, porque a quadra estava com problema. E eu acho que só a próxima, Flávia, que dá tempo da gente falar, eu só vou falar dessa experiência, assim, dizer, gente, que
O trabalho do Vygotsky, do Bakhtin e outros autores, é todo baseado na cultura. O próprio Paulo Freire dizia, né? A cultura é o chão onde a gente vai trabalhar para ensinar os alunos, adultos ou crianças. Então, a gente precisa conhecer os nossos alunos e precisa também encher essa sala de aula da riqueza cultural humana, que é produzida a partir da linguagem e que foi produzida a partir da invenção também da escrita. Então, essa experiência, por exemplo, é numa turma de 3º ano, onde a professora decide fazer um trabalho com a Tarsila do Amaral para crianças pobres que moram em Santa Cruz da Serra. E ela traz os quadros da Tarsila, lê o livro O Encontro com Tarsila, né, da Cecília Aranha e da Rosane Acedo, que conta a história da Tarsila. As crianças fazem releitura dos quadros da Tarsila, estaria os operários, estaria o Abapuru, e fazem murais. A sala de leitura também incorpora e faz um trabalho com Tarsila, e a professora depois convida as crianças a escreverem. Então, um texto, pode passar só o próximo? Acho que em 1 minutinho eu consigo. Por exemplo, esse é o texto do Pedro Beco, ele já usa uma letra cursiva, ainda falta muita coisa, falta paragrafar, falta pontuar, mas a escola ainda vai ter tempo para ensinar isso. Mas ele está ali com 8 anos, no começo do 3º ano de escolarização, e ele escreve: Tarsila do Amaral. Tarsila deve ter sido muito feliz, mas agora não dá mais para saber porque ela morreu. E a única coisa que deixou no mundo foi a arte que ela fez com o Abapuru, os operários e o vendedor de frutas. E muito mais que não sei, mas sei que ela morava numa fazenda e bebia água da França. E viajou para a França e com o tempo ela foi ficando muito pobre e teve que pintar portas e paredes. E eu fui pesquisar a vida da Tarsila e teve mesmo, na época que ela estava na antiga União Soviética, né, naquela confusão lá com o Oswald de Andrade, ela teve que pintar portas e paredes. Não, antes, por favor. Acho que você pulou demais isso. Não, ele andou, ele andou sozinho. Então vamos voltar lá na Tarsila. Ótimo. Aí vamos passar. Pode passar o próximo e esse é o próximo, então. E então eu trouxe um último texto da Thaís. Eu não vou ler que não dá tempo, mas cada criança significou o seu texto. Todas elas escreveram o texto. Umas falavam de características da Tarsila, gostava dos animais e tal, mas a questão, assim, em todos os textos aparecia que a Tarsila ficou muito pobre. Uma identificação com o que eles vivem, né, na sua vida. Em todos aparecia a questão de que ela bebia, gostava da França, vivia em Paris e tudo mais. E a Thaísa, no final, eu vou então encerrar minha fala com isso, no final dessa minha pesquisa, na tese, eu entrevistei 38 crianças do 3º ano, perguntando a eles várias questões sobre o que era ler e escrever, o que eu gostava mais na escola. Então eu tirei um trechinho pequeno para finalizar a minha fala, que é a próxima. Vamos ver se ele obedeceu. Então a Thaísa, que fez aquele texto da Tarsila, eu pergunto para a Thaísa assim, tenta outras questões. Aí você se lembra da época em que você ainda estava aprendendo a ler e escrever? Foi fácil? Foi difícil aprender? Como foi? Foi difícil a ler, porque eu tinha que aprender mais palavras para ir lendo devagar, mas agora eu estou conseguindo ler. Você ainda lê devagar ou mais rápido? Eu leio um pouco rápido, eu leio um pouco lento. A Ivone vai ajudar a gente a pensar sobre isso. E depois, quando você percebeu que já sabia ler e escrever, o que sentiu? Eu senti uma felicidade. É muito importante para as crianças aprenderem a ler e escrever. E elas têm muito medo de não aprender. Para elas é um desafio, é muito difícil. Eu perguntei, tem alguma atividade que a tia Dil trabalha que você mais gosta? Foi a da Tarsila do Amaral, porque a gente pintava, a gente fazia as coisas dela, escrevia os textos dela, fazia igual a ela. Você gostou de conhecer a história da Tarsila? Gostei. Você lembra quem foi? Uma artista. Então eu acho que assim, não é pouco uma criança de uma comunidade pobre, com tanta dificuldade, conhecer a cultura do país, conhecer a Tarsila, produzir textos e com isso ir aprendendo a ler e a escrever. E é a partir desse processo que a criança vai buscando, então, qual é a letra. Agora, isso não significa que o professor não vai fazer trabalhos com alfabeto, trabalhos com nome próprio, jogos lúdicos. Há momentos que não vão ser exatamente discursivos. A gente vai estar na ludicidade, brincando, aprendendo as letras, que são esse jogo, as pecinhas do jogo do alfabeto que a gente usa para ensinar a ler e escrever. Mas o que dá sentido à atividade de significação é envolver a vida das crianças, envolver a cultura, trazer a cultura também para dentro de sala de aula e aí fazer o convite a ler e escrever. Bom, então muito obrigada. Muito obrigada, Maria Cristina.